Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor, editora dos clássicos. Oremos. Pai amado, Pai querido, Paizinho, obrigada por teu amor para conosco, Senhor. Obrigada por nos escolher como filhos e filhas do Senhor. Obrigada por nos resgatar das mãos do nosso inimigo, por nos transportar para o teu reino, para um reino celestial, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Obrigada por mudar a nossa história. Obrigada por nos conduzir à tua presença. Obrigada, Senhor, por termos acesso à tua palavra, por sermos morada do teu Santo Espírito, por ter nos incluído em uma única família. Obrigada por pertencermos ao Senhor. Como filhos e filhas do Senhor, nos ajude a entender o mover do Senhor em nossas vidas. Como filhos e filhas do Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor, a nos sentirmos seguros em teus braços, independente das circunstâncias, Senhor. Nos ajude a sermos aperfeiçoados no amor, para que nós não venhamos temer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos conduza a te conhecermos, Pai, a te conhecermos, a te amarmos sobre todas as coisas, a amarmos mais o Senhor do que a nós mesmos, do que aquilo que nos assedia, a amarmos a tua presença e ansiarmos por ela, Senhor. Em nome de Jesus. O nosso desejo é de te agradar, é de fazer a tua vontade, que cremos, que entendemos que ela é boa, agradável e perfeita para nós. Nos ajude a não fugirmos dela, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus a nos submetermos ao teu senhorio, ao teu governo e a buscarmos ao Senhor, a nos consagrarmos a ti, para que possamos ser verdadeiramente a noiva que o Senhor olha e se agrada, onde nela não há mácula alguma. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de ti, Pai. Nos conduza na direção do teu Santo Espírito. Nos conduza a ti mesmo, a estar em tua presença e a ali permanecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos na seção 4, capítulo 4. O título é Comunhão novamente interrompida. Restauração. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2 a capítulo 6, versículo 10. A quarta sessão começa com um discurso da noiva às filhas de Jerusalém, na qual ela narra sua recente e triste experiência e suplica a ajuda delas em seu problema. Ela perdeu novamente a presença e o conforto do seu noivo, porém, desta vez, isso não se deu por causa de uma recaída à vida mundana, mas em razão do comodismo e da preguiça. Não nos é dito sobre os passos que a levaram ao fracasso, sobre como seu ego encontrou novamente lugar em seu coração. Talvez a causa que tenha levado à separação tenha sido orgulho espiritual quanto às realizações para as quais a graça a capacitou. Ou, muito provavelmente, uma apreciação especial pela bênção que ela recebeu, e não pelo abençoador. Ela parece ter ficado totalmente inconsciente da sua queda, ocupada e satisfeita consigo mesma, praticamente não percebeu a ausência dele. Ela descansava, mas sozinha, nunca perguntando aonde ele teria ido ou com o que estava ocupado. E mais do que isso, a porta de seu aposento não estava apenas fechada, mas estava trancada. Uma evidência de que o retorno dele não era nem muito desejado e nem tampouco esperado.
Apesar do coração dela não estar tão distante dele, havia uma canção em sua voz que despertou ecos na alma dela como nenhuma outra voz poderia ter provocado. Ela ainda era um jardim fechado, uma fonte selada, no que diz respeito ao mundo. A armadilha dessa vez era mais perigosa e traiçoeira porque era praticamente desconhecida. Vejamos então a narrativa dela. A frase da noiva: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. O noivo diz: Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Quão frequentemente a posição do noivo é de um pretendente que bate ao lado de fora com a sua epístola à igreja em Laodiceia. A igreja, na opinião popular, como citada pelo reverendo Charles Fox em um discurso de Kevinsky, assim como a igreja de Filadélfia, é a igreja do amor fraternal. Está aqui uma observação sobre este assunto. Voltando. Com a igreja em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É triste que ele estivesse do lado de fora de uma porta fechada, que ele tivesse de bater, porém, mais triste ainda, que ele batesse e batesse em vão a porta de qualquer coração que já tivesse um dia se tornado seu. Nesse caso, não é a posição da noiva que está errada. Se o fosse, a palavra dele, como antes, seria: Abre-me, minha irmã querida minha. Foi a condição dela de satisfação consigo mesma e comodismo que então fechou a porta. Muito tocantes são as palavras dele: Abre-me, minha irmã. Ele é o primogênito entre os muitos. Querida minha, e isso é o objetivo da devoção do coração dele. Minha pomba, aquela que foi adornada com muitos dons e a graça do Espírito Santo. Minha imaculada, limpa, renovada e purificada para ele. E ele a apressa a abrir por causa da condição dele. E ele diz: Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Por que a cabeça dele está cheia de orvalho? Porque o coração dele é um coração de pastor. Há aqueles a quem o Pai deu a ele e que estão errantes nas escuras montanhas do pecado. Muitos, ó quantos, nunca ouviram a voz do pastor. Muitos também que já estiveram no aprisco, mas se afastaram errantes para bem longe do seu refúgio. O coração que não pode nunca esquecer tem de buscar as ovelhas errantes até que a última perdida seja encontrada. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E será que ela, que recentemente estava ao seu lado, com uma muita alegria enfrentou os covis dos leões e os montes do leopardo, vai deixá-lo buscar sozinho as ovelhas errantes e perdidas? Ele diz: Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Nós não conhecemos uma súplica mais tocante na palavra de Deus e mais triste ainda. É a resposta, então, da noiva. E ela diz: Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei então a sujá-los? Quão triste é que se possa ter desfrute em conferências e em convenções, banquetear-se em todas as boas coisas que nos são oferecidas e ainda não estar preparado para deixar tudo isso e com empenho negar a si mesmo para ir a resgate aos perdidos. Ter prazer no descanso da fé, enquanto esquecido de combater o bom combate,
permanecer sobre a pureza e santificação efetuadas pela fé, mas ter pouca consideração para com os pobres almas que estão em sofrimento na lama do pecado. Se nós pudermos tirar os nossos vestidos, quando Ele gostaria que estivéssemos vestidos, se nós pudermos lavar os nossos pés enquanto Ele está sozinho galgando as montanhas, não seria isso uma triste falta de comunhão e unidade com o nosso Senhor? Não encontrando nenhuma resposta por parte da tardia noiva, o seu amado meteu a mão por uma fresta e o coração dela se comoveu de amor por ele, como está em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 4. Mas, meu Deus, a porta não estava apenas fechada, mas estava trancada. O esforço dele para garantir uma entrada foi em vão. E ela diz: Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri a meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Quando já era tarde demais, a noiva se levantou. Ela parecia estar mais interessada em ungir suas mãos com mirra líquida do que em rapidamente receber o seu senhor em que ela esperava. Mais ocupada com suas próprias gerações, com suas próprias graças, do que com o desejo que ele tinha. Nenhuma palavra de boas-vindas foi falada. Apesar de sua alma ter se derretido, e o ofendido se retirou antes que ela estivesse pronta para recebê-lo. Novamente, como no capítulo 3, ela teve de sair sozinha para buscar o seu Senhor. E dessa vez suas experiências foram muito mais dolorosas do que na ocasião anterior. Ela diz: Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. A primeira recaída dela foi por uma inexperiência. Se uma segunda recaída veio a acontecer por descuido, ela deveria pelo menos ter estado preparada e pronta quando intimidada a obedecer. Não é algo sem importância habituar-se a ser tardio em obedecer, mesmo no caso de um crente. No caso de um não crente, o resultado final da desobediência é algo terrível. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. O desvio da noiva, apesar de doloroso, não foi definitivo, pois foi seguido de arrependimento verdadeiro. Ela saiu adiante na escuridão e buscou pelo noivo. Ela clamou, mas ele não respondeu. E os guardas a encontraram, mas espancaram-na e feriram-na. Parece que eles avaliaram com mais exatidão a gravidade do desvio dela do que ela mesma. Os crentes podem estar cegos às suas próprias fraquezas. Outros, entretanto, pode percebê-las. E quanto mais elevada for a posição em relação ao Senhor, mais certamente qualquer falha será tratada com reprovação. Vou repetir essa parte, irmãos. Os crentes podem estar cegos às suas próprias fraquezas. Outros, entretanto, podem percebê-las. E quanto mais elevada for a posição em relação ao Senhor, mais certamente qualquer falha será tratada com reprovação. Ferida, desonrada, fracassada em sua busca e quase em desespero, a noiva se volta às filhas de Jerusalém e, narrando a história de suas tristezas, conjura-as a dizer ao seu amado que ela não é infiel ou desatenciosa com ele. E ela diz: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
Se encontrardes o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. A resposta das filhas de Jerusalém mostra claramente que a noiva sofrida, vagando na escuridão, não é reconhecida como a noiva do rei, apesar de sua beleza pessoal não passar desapercebida. E as filhas de Jerusalém dizem: Que é o teu amado mais do que o outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto o conjuras? Essa questão de que o amado dela não seria melhor do que qualquer outro moveu-a no mais profundo da sua alma e, esquecendo de si mesma, ela derramou da plenitude de seu coração uma descrição da glória e da beleza do seu Senhor, capaz de arrebatar as almas. A noiva diz: O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Veja os versículos 10 a 16, concluindo com: O seu falar, então, é doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. É interessante comparar a descrição que a noiva fez do noivo com a descrição do ancião de dias em Daniel 7, versículos 9 e 10, e a do nosso Senhor ascendido em Apocalipse 1, versículos de 13 a 16. As diferenças são muito peculiares. Em Daniel 7, nós vemos o ancião de dias sentado no trono do julgamento. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. O filho do homem foi trazido até ele, e foi-lhe dado domínio e glória, e o reino eterno que jamais será destruído. Em Apocalipse 1, nós vimos o filho do homem vestido em vestes talares, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Mas a noiva vê o seu noivo em todo o vigor da juventude, com cachos de cabelos, pretos como o corvo. Os olhos do Salvador ascendido são descritos como chamas de fogo, mas a sua noiva os vê como os das pombas junto às correntes das águas. Em Apocalipse, sua voz, como voz de muitas águas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Para a noiva, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa, e o seu falar é muitíssimo doce. O rosto do Salvador ascendido brilhava como o sol na sua força, e o efeito da visão em João, quando o vi, caía aos seus pés como morto. Não foi diferente da visão de Saulo quando estava próximo a Damasco. Mas, para a sua noiva, o seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros. O leão da tribo de Judá é para a sua própria noiva o rei de amor. E com o coração repleto e a face radiante, ela fala das suas belezas de tal maneira que as filhas de Jerusalém são capturadas por um forte desejo de buscá-lo com ela, para que elas também possam ver a sua beleza. As filhas de Jerusalém dizem: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. A noiva responde: O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Abandonada e solitária como parece estar, ela ainda se reconhece como objeto de afeição dele e o reclama como seu. Esta expressão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, é semelhante à encontrada no segundo capítulo. O meu amado é meu e eu sou dele. Porém, com uma diferença digna de nota.
Ali, o seu primeiro pensamento em relação a Cristo era o seu direito sobre ele. O direito dele sobre ela era secundário. Agora, ela pensa primeiramente no direito dele e somente depois no dela. Nós vemos um desenvolvimento mais avançado da graça nos versículos 10 do capítulo 7, onde a noiva, esquecendo-se totalmente de seu interesse, diz: Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Tão logo ela pronunciou estas palavras e reconheceu a si mesma como possessão de direito dele, um direito que ela repudiou quando o manteve do lado de fora das grades, o noivo então aparece, e sem nenhuma palavra de censura, mas com doçura, diz a ela quão bela ela é aos seus olhos, e a louva perante as filhas de Jerusalém. Ele diz, ele diz: Formosa és, querida minha, como Tirza, a linda cidade de Samaria, aprazível como Jerusalém, a gloriosa cidade do grande rei, formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Leia os versículos 4 a 7. Então, voltando-se às filhas de Jerusalém, ele exclama: O noivo diz: 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. De sua mãe, a única, a predileta daquela que deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. As filhas de Jerusalém diz: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Assim, então, a sessão termina com uma comunhão totalmente restaurada. A noiva está novamente em sua posição e publicamente reconhecida pelo noivo como sua amiga e companheira inigualável. A dolorosa experiência pela qual a noiva passou foi compensada com duradouro bem, e não temos mais indicação de interrupção em sua comunhão. Mas nas sessões que se seguem, somente alegria e muitos frutos. Aqui finalizamos, irmãos, a sessão 4. Foi lida aqui os versículos de Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, a fala da noiva, parte A, versículo 2, parte B, a fala do noivo. Capítulo 5, versículo 3 até o versículo 8, fala da noiva. Versículo 9, a fala das filhas de Jerusalém. Capítulo 5, versículos 10 ao versículo 16, a fala da noiva. Entramos no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, é a fala da noiva. Do versículo 4 ao versículo 9, a fala do noivo. E no versículo 10, a fala das filhas de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós continuamos o capítulo 5, sessão 5.